Agora eu vou desenhar com lápis pra passar a tintura. E se precisar cortar, retirar algum fio, agora vai ser a hora. Eu aproximei a câmera para você observar o quanto aqui, vira um pouquinho para a esquerda, o quanto aqui mostra bem as falhinhas. Então, é exatamente isso que eu quero cobrir. Existem algumas clientes que mesmo com essas falhinhas, elas não se importam de ficar sem a rena. Elas preferem, na realidade, esse aspecto que eu vou mostrar pra você mais de longe. Ó, fica com o rostinho retinho pra mim, por favor. Isso. Ó, tá vendo que de longe, a gente olhando de longe, tem muitas falhas que não aparecem. Então, pro dia a dia, algumas pessoas preferem ficar assim e não se incomodam com essas falhas, né? Então, eu vou mostrar pra você sem a rena, que é uma opção, tá bom? Eu vou até mostrar pra ela, pra ver o que ela prefere, se seria sem a rena ou não. Ficou legal. Daí ainda não tá bem alinhadinho como você gosta, que esses pelinhos aqui, acho que você gosta mais baixinho. Mas é uma opção, vou ficar sem rena, vou colocar rena. Porque ela pode ver, a gente vai passar a rena agora, mas mais pra frente a rena sai, né? Com uma semaninha mais ou menos. As peles oleosas saem um pouquinho mais rápido, mas tem a opção de ficar assim, ó. Fica bem natural. E você vê como que a tonalidade muda? Fica mais pro marrom, né? Você gosta assim? Sim? Eu também? É. Então, a sobrancelha dela, a gente já realizou um design, mas agora nós vamos fazer o alinhamento e também a simetria, né? Pra ver se os fios que ficaram mais pra cima. Então, você vê que aqui, daqui pra cima, ela tem uma quantidade maior de fios, né? Então, eu não posso deixar muito pra baixo, porque senão ela vai ficar com cara de brava. Então, eu subo um pouquinho aqui. Aí, eu uso o lápis, a caneta, né? Pra, na realidade, eu seguir depois, mas algumas pessoas conseguem fazer ao olho, né? Mas eu prefiro fazer na caneta, porque eu consigo visualizar. E às vezes ela para de funcionar. Deixa eu ver aqui. Então, eu mudei, peguei esse lápis aqui, que a caneta, às vezes, quando molha a ponta, ela começa a falhar. Então, às vezes, eu venho pro lápis, porque o lápis não acontece isso. Vira um pouquinho pra cá. Então, aqui tem que ser alinhadinho. Então, o que a gente pode fazer? Ou você pode fazer no olho, ou você pode pegar na linha pra você medir, né? Porque essa hora é muito importante, então eu uso a linha e eu passo o lapisinho, né? Pra colorir a linha, pra pegar o pigmento do lápis preto. Então, eu venho aqui, ó, só pra fazer uma demarcação. Pra eu ter
mais ou menos a noção de onde que vai começar. E eu observo que essa sobrancelha, em função dela ter a falinha aqui, ela aparentemente ela é mais alta que a outra. Então, na hora da rena, eu tenho que fazer mais baixa. Às vezes são detalhes, tá? É um pontinho que às vezes nem o cliente consegue observar, mas nós como profissionais é importante, né? A gente analisar. Às vezes a gente pode errar na visão, mas por isso que eu até falo pro cliente, se você estiver vendo alguma coisa, você pode me falar. Às vezes é alguma coisa que eu não tô vendo. Quando passo o lápis assim, que o lápis é mais grosso, às vezes em função dele tá até aqui, dá a impressão que ele tá mais pra baixo, a sobrancelha. Por isso que eu sempre passo o lápis, mas também depois eu limpo, sabe, em volta, pra ficar uma linha mais sutil, com o objetivo de visualizar melhor o resultado. Olha, Márcia, vê se tá ok. Você acha ainda que aqui tá com o aspecto mais alto? Imagina preenchendo aqui essa parte. Não, tá bom. Tá bom, né? Uhum. Não tá arredondado, tá quadrado como você gosta, Uhum. né? É isso. Então, aqui, ele já tem um aspecto bem natural, porque os fios que caíam aqui, eles estão pra cima da sobrancelha dela. Então, o que a gente tem que dar foco agora é na base e nesse início. Eu vou aproximar, olha só, como a sobrancelha dela tem bastante falha, tá vendo? E aqui tem mais do que aqui. E aí a gente tem que arrumar. Aqui ainda tem um pouquinho de colinha, tem até um fiozinho aqui. Na dúvida, vamos traçar aqui o meio. Aí você pode traçar à medida que for necessário para você conseguir visualizar. Porque a gente traçando o meio, a gente vai medir para ver se não tem algum fiozinho que tá além. A gente sempre vai pro lado que tá maior, então aqui tá um pouquinho maior e não adiantaria colocar rena aqui, porque depois a rena vai sair e não tem necessidade. Então, nós vamos acompanhar um pouquinho, 1 milímetro assim só a mais. Então, pegando aqui no meio. E vindo até aqui, ó. Deixa eu fazer um risquinho menor. Então, aqui. E agora eu venho aqui. Então, a gente pode tirar um pouquinho desses pelos. Então, a gente pode observar que esses pelos aqui tá tudo fora. Só que ela é uma sobrancelha que a gente não pode ficar tirando muito pelo, porque a gente sempre tá arrumando, porque ela tem falha na realidade. Então, eu prefiro agora fazer a rena até aqui, porque aqui a gente vai deixar natural mesmo, a gente não vai passar rena. Então, vai ser a base. Depois, se precisar tirar, a gente tira.
Então, a sobrancelha dela, como tem bastante falha, e mesmo que a medida tenha dado um pouquinho mais pra cá, eu vou preferir não tirar esse pelo, eu vou passar a rena na sobrancelha dela. E depois, visualmente, se precisar, eu tiro. Mas se visualmente não ficar feio, eu vou deixar porque a gente tá sempre tentando cobrir algumas falhas, então eu prefiro visualizar depois. Então, agora eu já vou passar a rena. Então, agora eu já vou começar. Vou começar a fazer a aplicação da rena. E eu vou passar bem na base. Observa que eu tô aplicando e tô dando umas apertadinhas, tá vendo? Que é pra entrar bem no meio. E eu tô seguindo a linha branca. Quando a gente tá passando a rena, tem que observar bem se realmente tá bem depositado. Porque às vezes a gente acha que tá depositado e não tá. Ele só tá em cima dos pelos e não tá relando na pele. E como a gente tá querendo uma base, ela precisa tá bem depositada. Nesses momentos, assim, de alinhamento, a gente não pode nem respirar, às vezes, porque foge. Então, eu vou passar só na base e depois eu puxo um pouquinho pra cima, só pra dar uma leve cor. Vira um pouquinho aqui pra mim.
Se eu deixar secando assim, ele vai ficar com uma linha aqui. Então, eu preciso puxar um pouquinho pra cima, mas de uma forma que não fique tão compacto como aqui embaixo. Quando eu falo compacto, é o excesso de pigmento de rena aqui. Aqui eu preciso que fique mais suave, que suba, mas que não pegue tanto na pele. Então, a gente vai fazer assim. Como eu comecei esse primeiro, vira mais um pouquinho mais. A gente vai fazer assim, a gente vai usar esse micro brush, essa escovinha, junto com o cotonete. Eu vou passar bem leve aqui em cima, com o objetivo de espalhar essa rena, pra sair dessa linha. Aqui ainda já tá até um pouquinho mais sequinho, você vai perceber que aqui precisa fazer até um pouquinho mais de força. Poderia já passar e fazer? Sim. Só que eu quero que fique menos, né? Menos marcado. Então, eu não posso deixar essa linha aqui. Eu preciso espalhar. Aqui já tá mais fácil, que foi o último que a gente fez. Então, eu tô passando mais com o objetivo de tirar a linha, nem tanto espalhar em si. Assim, isso. Essas sujeirinhas que ficam assim do pigmento é bem com cotonete. Tudo que a gente vai fazer, a gente sempre precisa observar. Porque por mais que vocês estejam aprendendo aqui na aula, a gente sabe que no dia a dia, às vezes, pode acontecer situações diferentes, né? Então, por exemplo, assim, ó, vira bem pra lá. Aqui, eu observo um pouquinho, deixa eu aproximar. Eu observo que parece que ficou uma linha, sabe, de rena aqui, ó. Que a hora que eu fiz assim, a rena veio pra cá. Então, é mais um cuidado, né? De eu passar em cima pra não deixar ela marcar esse ponto que eu não quero. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que olhar o que a gente tá fazendo. Porque lembra que eu sempre falo que por mais que a técnica seja a mesma, mas a sobrancelha é diferente, quantidade de pelo diferente, cliente diferente. Vira mais um pouquinho pertinho agora. Essa rena, ela pega bem rápido, então eu só vou deixar mais uns 2 minutinhos e já vou tirar. Aí, o tempo da rena vai muito do resultado que você tá querendo dar para sua cliente. Então, lembra que a gente tá querendo uma naturalidade, mas a gente quer uma marcação. Então, eu não posso deixar, tipo, 15 minutos, porque senão vai ficar muito escuro. Se acontecer de eu tirar e a cliente falar assim, ah, mas eu queria que ficasse mais, aí você coloca e deixa o tempo máximo. É questão de adaptar a sua técnica, a sua forma de trabalhar com a expectativa do cliente. Às vezes, a primeira vez que você faz, demora um pouquinho mais, mas na próxima você já vai saber que ela gosta de mais marcada.
aqui você pode estar tirando com algodão, com lenço umedecido, um papel umedecido. Quando a gente deixa muito tempo o produto por exemplo, se você pegar uma cliente que tá com o pelo muito fininho, ela tá tendo queda capilar, então tem que tomar cuidado, porque se acontece numa situação dessa, você deixar muito tempo o produto nessa hora que você tá limpando, você já começa a ver que a sobrancelha da sua cliente começa a quebrar. Então, se acontece uma situação dessa, você tem que hidratar. Hidratar bastante, mexer o quanto menos. Olha como ficou lindo. Aí, a quantidade, o tempo, vai muito do que você observou que a sua cliente tá querendo. Porque a sobrancelha, ela já tá diferente, ela já fica mais grossa. Então, se eu marcar muito, ela vai aparentar mais grossa ainda. Aí depende muito do resultado que você tá querendo. Eu poderia deixar mais tempo e mais marcado? Sim. Só que aí depende muito do que você tá querendo, tá? Tudo é possível. Por isso que você tem que avaliar muito o rosto do cliente, você observar o que fica bom, o que não fica. Aqui tem colinha. Olha, eu passei pra você. Vira um pouquinho o rosto assim. Porque eu quero que você observe como que muda a estrutura do fio. Olha como que ele fica. Tá vendo? Ele fica um maleável. Ele fica diferente. Então, ele realmente muda a estrutura e é importante você falar isso pro cliente, mas mostrando, né? Que às vezes você fala, muda a estrutura, sei lá o que o cliente pode pensar. E aí, agora chegou a hora da gente fazer os cortes dos fios. Aí, a gente não vai cortar tudo, porque a gente quer realmente esse efeito, né, Mas esses fios que estão mais compridos, a gente vai cortar. Senão a gente dá ênfase só pra eles, aí fica feio.
lembra que eu sempre coloco a tesoura aqui no meu dedo, porque às vezes o cliente tá dormindo. E se eu relo essa tesoura gelada, vai acordar, vai ser incômodo. Então, eu sempre coloco o meu dedo. Ó, aqui tá com cola, tá vendo? Essa colinha ela cola mesmo. Não é uma sobrancelha que a gente deixa tão alinhadinho no corte. Tem que ficar esses fiozinhos. Porque senão perde esse efeito do brow lamination. Eu aproximei aqui pra você ver que ela ficou, comparando com do jeito que tava, tinha muito mais falhas. Então, são duas opções. Eu posso deixar mais tempo e deixar bem marcado aqui. Bem marcado aquela linha que a rena faz. Ou deixar assim mais sutil. Essa sutileza, ela se mistura aqui com menos fios, por causa das falhas. E aqui também com menos fios, né? Que tem essa naturalidade aqui em função das pontas, que elas ficam mais pra cima. Então, fica uma sobrancelha bonita, só que mais natural. E aí, tem a opção de deixar mais marcada. Vira o rostinho retinho agora. Então, pra ela, lembra que pra ela que tem o lábio carnudo, ela tem um rosto bem marcado, cabelo ondulado. Se eu faço uma sobrancelha muito marcada, pesa muito no rosto dela. Tanto que a gente olhando agora num todo, a gente vê que fica harmônico, não tá chamando só atenção pra sobrancelha dela e fica muito bonito. Depois eu vou postar uma foto pra vocês verem. Olha, Márcia, o que você acha? Gostou? Eu gosto. Pode falar assim do jeito que você tá sentindo. Você acha que pode? Você acha que pode ficar mais quadrada? Você tá achando que tá arredondada? Qual que é a sua impressão? Eu tô gostando. É? Ó, aí você pode deixar mais assim ou mais inclinadinho. Como você gosta. Olha como que engrossa. Vira um pouquinho para o outro lado. Tá vendo? A ponta, ela tá pra lateral. Mas olha se eu abaixar a ponta, como que afina. Olha como que afina a sobrancelha. Afina muito. Então, o brow lamination, ele realmente dá um aspecto de sobrancelha mais grossa. Porque além da gente colocar os fios pra cima, a gente ainda pinta a base. Por isso que quem tem muito pelo não gosta que pinta a base. Então é isso. Ai, desculpa. Então é isso. Então, a gente olhando pro rosto da Márcia agora, ó, vou até aproximar a câmera aqui, acho que tá suja. Tá estranho. Ó, olhando pro rosto da Márcia,
a gente vê que realmente aqui tem uns fiozinhos que a gente pode tirar, que ela tá um pouquinho mais pra dentro. E a sobrancelha, olha só, bem pertinho a gente vê que os fiozinhos estão todos alinhados. Olha lá a outra que linda. Tá bem alinhadinho pra direita, tá vendo? Ó, fica bem certinho. E aí, esses fiozinhos aqui, a gente ensina o cliente que ele mesmo ele pode abaixar um pouquinho, tá vendo? Deixar mais inclinado, ó. Porque às vezes o cliente não sabe como lidar com uma sobrancelha com brow lamination. Você tem que ensinar. Penteia assim pra cima e aí a gente mesmo inclina, ó. E aqui eu vou cortar um pouquinho o fio. E vou tirar esses dois fiozinhos só. Pronto, finalizamos.